pobres de espírito. Itens 1 a 10. Lourdinha, com você a palavra. Ok, obrigada, Celso. Estou compartilhando, então, uma página aqui com vocês. Vocês estão vendo a página? Perfeitamente. Então, como o Celso já falou, o estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vou estar começando esses itens, então, itens 1 a 10. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que se entender por pobre de espíritos. E Jesus, em Mateus, diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção, concentrando sobre si mesmo os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadido de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possui por medida da inteligência universal, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Então, nesse item 2 do Evangelho, eles apresentam o pobre de espírito como homens de saber, mas é homens de saber no sentido de arrogância, tá? Porque a gente vai, depois vou comentar mais tarde, a sabedoria, ao contrário, está ligada à humildade, mas nesse momento, nesse parágrafo, que eles estão falando daqueles que julgam saber mais que os outros, se julgam acima dos outros, e na sua arrogância negam até Deus por não se poderem se colocar como dependentes desse todo que eles não controlam. Está ligado à oração da serenidade, nessa aceitação das coisas que não controlam. Aí eu devia colocar essa parte. O reino de Deus está em nosso próprio espírito, quando aceitamos as leis de Deus no seu reinado. E a figura de uma criança, que Jesus cita muito, como, às vezes é preciso saber enfrentar uma tempestade com a mesma alegria de um dia ensolarado. Essa aceitação daquilo que não está no nosso controle. Então, isso exige humildade. Humildade até para perceber que não controlamos quase nada. Continuando com o Evangelho, então seriam aqueles homens sábios, né, se recusam a admitir um mundo invisível e uma experiência extra-humana. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobre de espírito os que a tomam a sério. Eu já venho associando pobre de espíritos à simplicidade. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedido entrado nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, o orgulho entre os vícios que deles afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, aqui mostrando que os pobres de espírito seriam as pessoas simples na visão das pessoas que teriam uma sabedoria, que se consideram um pedestal por conta dessa sabedoria. E que aí o orgulho não deixa ver
o que está acima deles. Então, por isso chega a negar Deus por não admitir que possa algo governá-los. E aí, quando coloca esse trecho, a humildade, um ato de submissão, ao passo que orgulho é a revolta contra ele, me lembra dos exilados de Capela, né? Eles já tinham um desenvolvimento de conhecimento maior, mas muitos, esse orgulho era tão grande tudo que precisaram vir aqui para a Terra, tudo, para trabalhar esse orgulho, essa revolta que eles tinham em relação a essa dificuldade de se submeter a um poder superior. E Jesus, ao contrário, é um exemplo de humildade. Né? Em vários ensinamentos, exaltou a humildade, assim como a simplicidade, a caridade, a servidão e a fraternidade, e o combate ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade. Jesus teve por berço a manjedoura de um estábulo e foi envolvido em panos. Desde o seu nascimento até a morte, Jesus foi simples e humilde. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, da psicografia de Chico Xavier, esclarece que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. A gente tem que trabalhar isso, sermos mais humildes, né? Cuidar para que a gente não deixe que o orgulho nos segue. Continuando o Evangelho, aquele que se eleva será rebaixado. Tem 3 dias. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tomardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que receber em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Essa passagem de Mateus, ele vai citar outras passagens, mas antes eu vou passar para o item 6, a parte que comenta essa primeira passagem. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Ele tomou uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, e que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Gostei dessa figurinha, assim, meus pais dizem que as bem-aventuranças são idealistas, mas eu gostaria de saber se eles são mais bem-aventurados sendo tão realistas. Então, às vezes, assim, uma sabedoria junto com a arrogância, tudo que nos afasta de Deus, nos afasta da conexão com o todo, né? Com nós mesmos, com o nosso Deus imanente e com Deus transcendente, com esse conjunto todo que é o nosso planeta que a gente vive, nos tira esse pertencimento, não nos faz mais felizes, ao contrário, né? Nos dá um vazio, uma sensação. Então, aqui que nós falamos pode ser idealista, mas será que minha busca pelo bom, pelo belo, tudo nesse meu idealismo, eu não sou mais feliz do que aqueles que negam tudo isso? E outra passagem aqui. Então, a mãe de Jesus, dos filhos de Zebedeu, se aproximou dele com seus 2 filhos e disse-lhe: que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam
tudo aqui. E que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior será vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, nessa outra passagem, mostra assim, como é que, entre os próprios discípulos, naquela questão que a gente tem muito de hierarquia, de controle, de posse. E outra passagem, depois eu comento as duas juntas, Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Eu coloco mais uma passagem, essa não está no Evangelho, mas eu coloco em Emmanuel, na pergunta 314, do Consolador. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Ensina que, entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus sempre seria aquele que se fizesse o menor de todos. Aí, continuando no item 6, trabalhar essas passagens, né, que tem a mesma ideia fundamental que nos depara nessa outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam a outro mundo privado de tudo, como náufragos que tudo perderam. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhe torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si os que eles na terra espezinharam. Então, a gente vê em várias passagens, né, da codificação. Tem um que é um relato de uma rainha que ela se surpreende ao descobrir que, ao chegar lá, que servos dela estavam numa posição mais elevada que ela, e que o título dela de nobreza nada significava. E, então, assim, ela faz esse depoimento, e vários outros depoimentos que a gente pode ver de espíritos que, ao desencarnarem, descobriram que a gente não leva, né, os títulos, não leva o ouro, só leva aquilo que a gente é, o que a gente se transformou, o que a gente trabalhou de valores, de conhecimento. O Espiritismo nos aponta outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte a mais ínfimas condições, desde que tenham dominado o orgulho e a ambição. E mostrar até isso, que a gente encarna várias vezes, não temos uma única encarnação. E, às vezes, um senhor de escravos pode retornar numa próxima encarnação como escravo, como um descendente de escravos, né? Se pelo passar do tempo já foi fora da escravidão. E
aí vai passar todas as dificuldades e vai, assim, quando assim, você é tomado pelo orgulho, em algum momento, se você não aprende, né, você não consegue perceber, pela máxima do amor, a necessidade de trabalhar que somos todos iguais e ajudar seu próximo, em algum momento você vai acabar precisando passar por isso para aprender pela dor que não somos superiores aos nossos irmãos. Nessa mensagem aí, lembrando sempre que a gente não pode nunca esquecer que nada nos pertence. Até mesmo o ar que você inspira, você deve soltar. A importância da gente trabalhar desapego. Nada nos pertence. Então, assim, não podemos ter um apego excessivo às coisas. Vivemos ainda no mundo material. Então, é necessário que a gente trabalhe, busque seu sustento, busque coisas materiais, porque a gente está no mundo em que a matéria faz parte. Mas a importância é que a gente tenha consciência que disso é apenas para garantir que a gente tenha uma qualidade de vida da melhor maneira, que a gente possa aproveitar a nossa encarnação também e trabalhar até a nossa inteligência para estudar, para aprender tudo, usar os bens materiais a nosso favor nesse aprendizado, nesse crescimento. E, na medida do possível, que a gente possa também ajudar aqueles irmãos que têm mais dificuldade, porque enquanto não crescermos todos, enquanto a gente não perceber que nós, o planeta, somos uma coisa só, enquanto a gente não cuidar não só do próximo ser humano, como de todos os animais, como de nossa Terra, nosso planeta que nos sustenta, que nos dá a vida, quando a gente não tiver essa consciência, a gente está correndo um grande risco. O nosso planeta precisa que a gente cuide dele também. Então, a gente tem que perceber isso, não querer o supérfluo, buscar cada vez mais a simplicidade. Nada nos pertence. Então, lembrar disso, algumas vezes é importante trabalhar com meditação para nos conectarmos, para a gente não perder esse contato com toda essa nossa essência divina. Continuando o Evangelho. Mistério oculto aos doutos e aos prudentes. Então, vale dar. Disse, então, Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e as teres revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante deles se prostram. Agora, lembrar, porque a gente está nessas passagens, né, que está dizendo sábio e doutos, como algo negativo. Mas não, gente, isso é só uma presunção das pessoas se acharem sábios, se acharem doutos tudo, porque a verdadeira sabedoria, aí coloca a imagem de Sócrates, só sei que nada sei. Então, quando você realmente se torna um sábio, você tem essa compreensão maior. Então, nessa hora, você não tem essa arrogância de saber. Você se torna uma pessoa humilde, você tem a compreensão de que nada sabe, de que sempre conhecimento é uma busca contínua. E aí, os pobres de espírito são os que não têm orgulho, os humildes que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm.
Os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Reconhecendo que é espiritualmente pobre, a pessoa humilde de espírito conhece a sua própria necessidade ou pequeneza. Então, isso a gente deve buscar, sim, conhecimento, asa do saber, que não usa essa passagem para, assim, para achar que não precisa estudar nada, não, porque o reino dos céus é dos simples, dos ignorantes, tudo. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente deve buscar a humildade, mas conhecimento com humildade, isso sim é uma sabedoria. Evangelho segundo o Espiritismo. O mesmo se dá hoje com grande verdade que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dados que lhe apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Né? Porque mostrando isso, cada coisa tem o seu tempo. Então, tem a passagem, né, da queda de Saulo, e quando ele consegue, nesse momento, ele fica até cego com a luz, nesse momento ele consegue enxergar Deus, mas que essa é uma passagem que mostra uma presença assim, maior de Deus mostrando, mas Deus não quer ter que, para cada um, agir como fez com Saulo. Ele vai esperar que cada um veja nesse próprio momento e que a presença dele está em tudo. Ele não bota a luz debaixo do alqueire. Cada amanhecer é um sinal dessa presença, dessa oportunidade que ele nos dá de mais um dia. Essa ideia do recomeço, ideia de que sempre temos novas oportunidades. No momento, a gente vai enxergar isso, né? Aquele que ainda não enxerga, em algum momento vai ter seu despertar, mas ele não vai forçar isso. Mesmo porque, é o que eu digo assim, aquele que não quer ver, vai continuar sem ver. A gente verifica na época de Kardec todos aqueles fenômenos acontecendo. E alguns iam e assistiam os mesmos fenômenos e viam assim, tem algo aí que eu não explico, mas não, deve ter algum truque, tudo. Por mais que verificassem que às vezes não conseguissem achar nenhuma armadilha, nenhum truque, nenhuma coisa na hora, falavam, não, tem alguma coisa, tudo. Não se convenciam. Por quê? Porque cada um tem o seu próprio momento de estar preparado para a aceitação do que ele não controla, do que ele não conhece, do que está acima das suas possibilidades, conhecer, trabalhar, lidar, controlar. Mas aí está tudo a questão do nosso orgulho. Deus impõe condições e não aceita as que lhe querem pouco. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, não os que se julgam mais que ele. Porque é comum a gente ver algumas pessoas, se Deus existir, que faça esse carro dar uma cambalhota. Falam assim, as coisas mais absurdas, como se Deus tivesse que aceitar os desafios dele e provar. Não, Deus não está preocupado com isso. Ele não quer provar nada. Tá? Aqueles que conseguem ver tudo que está sendo mostrado, que vejam. Aqueles que ainda querem negar, que neguem, até que em determinado momento os olhos vão se abrir. E é essa passagem. Ser pobre de espírito é chorar pela desgraça humana. É compreender que nós, homens, de todas as tribos, povos e raças, pecamos e carecemos da glória de Deus. É reconhecer que nada somos, tal como um grão de areia no oceano, uma pequena estrela no universo. Temos que perceber a nossa pequenez, perceber que somos um grão de areia
Mas um deserto é formado de vários grãos de areia e cada um tem sua função. Então, a gente perceber a nossa pequenez, mas perceber ao mesmo tempo que precisamos fazer a nossa parte, que nós não somos meros observadores, que nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Então, não temos que ficar parados, temos que agir, mas agir onde nos cabe agir. E ter a serenidade de aceitar aquilo onde nós não temos ação, perceber nossa pequenez, perceber o que podemos e o que não podemos fazer. Então, quando alcançarmos essa sabedoria, aí sim vamos conseguir estar em paz. Continuando, a última pergunta agora, último item, né? Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Na época do Kardec, estava acontecendo que as manifestações mais que retumbantes, porque mesas girando, do que as batidas no... Gente, e aí mesmo assim muitos não se convenceram. Então, não adianta, né? É fora de dúvida que poderia, mas então, que mérito teriam eles e aos demais? De que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem a evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz ao céu? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que o médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles dos seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio. Quando, vencido pelos tormentos da infidelidade, ele geme de si mesmo, lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Essa passagem do filho pródigo, ele relembra, né? O filho pródigo precisou primeiro sair da casa do pai e ir para o mundo, e reconhecer tudo, ter todas as diferenças que ele precisava para, ao final, perceber que na casa do pai dele era um lugar onde ele teria sido acolhimento, teria tudo, que o mundo lá fora não lhe deu aquilo que a fantasia dele imaginava, e ele volta humildemente à casa do pai. Então, assim, nós temos, às vezes, que ter nosso momento de sair, nosso momento de negar, para até que a gente, humildemente, a gente perceba quanto nosso orgulho é que nos estava guiando. Mas que Deus não nos abandona, só que Ele não quer que sejamos fantoches. Ele nos deu livre-arbítrio, porque não iria querer escravos que só obedecessem, porque na hora Ele nos paralisasse, como se fosse fazer algo indevido, ou nos castigasse de forma imediata, assim, não impedisse de errar. Não, ele deixa que a gente encontre o próprio caminho, que a gente cometa os erros, que caia e que perceba, para que seja a nossa escolha não repetir alguns erros, e às vezes a gente até repete, e aí em algum momento a gente vai conseguir assim, perceber qual é o caminho, perceber onde está a direção da luz para seguir. Mas enquanto a gente estiver querendo teimar, querendo insistir, nosso orgulho, ele vai deixar, porque ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele não quer que sejamos uns meros robôs de obedecendo. E é diferente de um Deus da antiguidade, um Deus que se impunha pelo temor. Ele não quer se impor pelo temor, ele quer pelo amor. Então, ele quer que a gente perceba que só o amor que vai ser a salvação, que enquanto estivermos com ódio uns dos outros, nossas vaidades nos fazendo duelar com os irmãos, seja de modo real, né, batendo violência com violência, ou a própria violência verbal,
Então, enquanto a gente estiver agindo assim, a gente vai estar provocando mais violência, porque violência só gera violência. Então, no momento que a gente começar a dar a outra face, que seria combater o ódio com amor, conseguir ouvir, escutar, acolher nossos irmãos, aí a gente vai estar no caminho, sim, de crescimento. Acho que a gente tem que ter o próprio momento de descobrir esses caminhos. E essa mensagem, para encerrar, assim, ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. Então, depende de cada um de nós. A gente não muda o outro. Já é tão difícil a gente conseguir mudar. Mesmo quando a gente toma uma decisão, a gente sabe que é esse o caminho, olha como é que às vezes a gente ainda tropeça, a gente custa, a gente insiste. Mesmo quando a gente está determinado a isso, porque é difícil, porque mudar é difícil. E imagine, e a gente então não tem nenhum poder sobre o outro, a gente não consegue mudar o outro. Então não adianta você querer o que você já reconhece como verdade para você, você achar que o outro também tenha que aceitar, tenha que entender, porque não é assim. Cada um só pode mudar a si mesmo, ninguém muda o outro. Se Deus não tem essa pretensão de mudar a gente, Ele respeita nosso tempo, a gente também tem que ter cuidado com isso. A gente não muda um filho, a gente não muda um amigo, a gente não muda um cônjuge. A gente, assim, tem que saber que cada um tem seu livre-arbítrio, cada um vai alcançar as mudanças no momento em que entendê-las, necessárias no momento em que desejar mudar. E nesse momento, se alguém pedir ajuda nesse processo de mudança, ajude. Mas quando o outro não quiser mudar, não force, não adianta. Com muita paz, é o que eu tinha para hoje.